sábado a todos. É muito bom estar aqui com vocês presencialmente, porque alguns sábados eu já não estava aqui em função do coronavírus, em função de acompanhar os meus familiares que também pegaram a doença. E é com muito prazer, então, que eu fiquei incumbida de apresentar o orador desse sábado. Então, estou aqui com o Davi Caldas. Eu não sei quantos de vocês já conhecem o Davi. Ele é uma pessoa muito ativa dentro da Igreja Adventista. Eu vim a conhecê-lo há alguns anos pelo blog, né, pela página Reação Adventista, na qual eles tratam de muitos assuntos extremamente relevantes, né, dentro da nossa realidade como cristãos, dentro da missão, né, da Igreja Adventista. E através disso a gente começou a ter mais contatos com a Carla também, que é a esposa do Davi. E eu acho que Deus sempre faz as coisas acontecerem de acordo com seus caminhos. Então, a gente tem o Davi, por uma questão profissional, ele veio, né, para Passo Fundo, e a gente tem a oportunidade de ter hoje ele aqui, e nós teremos também no próximo sábado um JA bem especial que vai ser divulgado. A gente convida todos vocês também a estarem presentes. O Davi também já é autor o Davi, ele é jornalista, ele é carioca, hoje mora no Pará. Então, ele veio sofrer um pouquinho aqui com o nosso inverno, né? Ele e a Carla. E ele é autor de 2 livros. Quer falar um pouquinho sobre esses seus 2 livros, para eles entenderem um pouquinho mais? Um foi lançado já há alguns anos e o outro foi lançado, acho que umas 2 semanas, né, Davi? Feliz sábado. Tá, pode tirar a máscara se você quiser já. Feliz sábado a todos. O primeiro livro que eu lancei foi em 2016, se não me falha a memória. Se chama Supostamente Cruel. É um livro que fala sobre algumas passagens difíceis do Antigo Testamento. Passagens em que aparentemente parece que Deus é cruel, né? Que Deus seria sanguinário, que Deus seria malévolo. E então eu escrevi esse livro explicando que na verdade não é bem assim, que essas passagens precisam ser melhor interpretadas. Recentemente, eu lancei o segundo livro, chamado Conselhos de Ellen White sobre Sola Scriptura. Para quem desconhece, o termo Sola Scriptura é um princípio bíblico protestante, onde nós entendemos que a única regra de fé, prática e doutrina é a Bíblia, né? E a Ellen White, nossa profetisa, ela defendia esse princípio, então eu explico isso no livro também. Bem. Então, Davi, seja muito bem-vindo, que Deus possa abençoá-lo hoje, no dia de hoje, com a sua mensagem. E a gente sempre incentiva que vocês busquem, né, conteúdos de qualidade, teológica também, e o Reação Adventista ele traz isso de uma forma muito interessante. Eu fico impressionada assim, com a qualidade teológica que é desenvolvida por membros, que a gente pode dizer membros leigos da igreja, né, que não tem uma formação teológica. Então, eu digo que já virou um ministério da Igreja Adventista muito importante e que tem feito muita diferença, né, para os jovens, principalmente da nossa igreja. Mas então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. É um prazer estar aqui, fico grato pelo convite. Gostaria de pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4. Antes de começar a leitura, vamos fazer uma oração. Como você está? Oremos. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede. Muito obrigado pela oportunidade de te adorar no teu santo sábado, de descansar das nossas atividades ordinárias, para poder render um louvor melhor ao Senhor e descansar a nossa alma. Eu peço perdão, Senhor, pelos meus pecados. Não sou digno de estar aqui. Peço que, apesar de ser um canal sujo, imperfeito, que o Senhor fale por meio de mim esta manhã. Que não sejam as minhas palavras aqui, mas as palavras que o Senhor quer dizer à tua igreja e também a mim. Agradeço porque as pessoas que estão aqui puderam acordar e puderam chegar aqui. Isso é graça, Senhor. Peço que elas possam ser despedidas em paz. E peço também pelas pessoas que não puderam vir. Eu também oro, Senhor, pelos doentes, Senhor. Aquelas pessoas pelas quais foram feitos pedidos aqui, Senhor. O Senhor cuide dessas pessoas. Que essas pessoas sejam
tratadas, curadas e voltem a adorar o Senhor neste lugar. É o que nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. A partir do verso 5, diz assim a palavra do Senhor. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta de meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água. Em algumas versões diz, dê-me de beber. Verso 8. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos, ou seja, Jesus estava sozinho junto ao poço. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhece o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu, o Senhor não tem balde, ou não tem jarro, ou não tem vaso. E o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, quero que me dê essa água para que não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse, vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse, agora sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu, mulher, acredito no que eu digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Vamos contextualizar essa história aqui. Existia uma região chamada Samaria, ficava em Israel. Essa região era uma região muito problemática para os judeus. Por quê? Porque historicamente, isso a gente vai encontrar na Bíblia, Samaria foi uma região onde muitos gentios, muitos pagãos passaram a morar nela. Se você conhece bem a Bíblia, você sabe que havia a nação de Israel. Em algum momento da história, essa nação israelita, ela se dividiu. E você passou a ter o reino de Israel com 10 tribos e o reino de Judá, com a tribo de Judá e os levitas. Então, a gente passou a ter um reino dividido. Isso foi ali depois do reinado de Roboão. Em algum momento posterior, um reino chamado Assíria destruiu essas 10 tribos, destruiu o reino de Israel, sobrando apenas o reino de Judá, e é por isso que até hoje chama-se de judeus, né? A religião passou a se chamar judeus, por causa da tribo de Judá, que foi a que sobrou. Quando houve essa invasão assíria, os assírios tomaram conta de várias regiões, dentre elas a região da Samaria. Levaram para lá muitos pagãos de muitas nações diferentes que passaram a habitar ali. Muitos dos israelitas que habitavam ali foram expulsos, alguns ficaram, houve casamentos mistos e você passou a ter ali naquela região uma mistura étnica e uma mistura religiosa.
No livro de Reis, por exemplo, há uma história muito curiosa sobre aquela região. Os pagãos que para ali foram estavam adorando outros deuses. Em algum momento, Deus começou a mandar uma praga de leões para aquele lugar. E as pessoas não sabiam o que fazer, estava morrendo muita gente. Então, as autoridades foram falar com o rei e disseram assim, olha, provavelmente isso está acontecendo porque esses povos não sabem adorar o Deus dessa terra, que é o nosso Senhor, o único Deus, Yahvé. Então o rei disse, leve um sacerdote para lá e ensine a adorar o Deus da terra. Então isso foi feito, foi um sacerdote até lá e ensinou a adorar o nosso Deus, Yahvé, Jeová. O problema é que essas pessoas tinham uma cultura tão arraigada que eles passaram a adorar Yahvé, Jeová, o nosso Deus, mas não deixaram de adorar os seus próprios deuses. Então eles adoravam todos os deuses, incluindo o nosso Deus. Eles continuaram com seus ídolos, mas agora também adoravam a Jeová. Então você passou a ter ali em Samaria um culto misto, um culto misturado e um povo misturado. Era um povo que não era 100% judeu no seu sangue e que não era 100% judeu na sua fé. Adoravam outros deuses. E com o passar do tempo eles passaram a manter outras tradições que não eram corretas. Ok? Para quem quiser acompanhar depois, você consegue ler isso em Reis, se não me engano, é 2 Reis 16. Pois bem, posteriormente, você passou a ter um outro problema ali. Depois que o reino de Judá foi invadido pela Babilônia e houve o exílio babilônico, né, e os judeus foram levados para a nação de Babilônia, ficaram 70 anos lá, vocês conhecem a história. Quando eles voltaram, estava tudo destruído e houve o evento da reedificação dos muros. Você pode ler isso nos livros de Esdras e Neemias, são os reformadores daqui da Bíblia. E o pessoal de Samaria queria tomar parte na construção dos muros. Mas eles não deixaram. Os judeus disseram assim, não, nós vamos construir esses muros sozinhos. Por quê que eles tiveram essa postura? Justamente porque eles sabiam que o pessoal de Samaria tinha um culto misto. Eles tinham um culto estranho, com coisas misturadas. A gente chamaria isso hoje de sincretismo, né? Vocês já viram aqueles cultos ecumênicos, onde você tem no mesmo culto um padre, um pastor, alguém da Umbanda, alguém do Candomblé, alguém do Espiritismo? Vocês já devem ter visto isso por aí, né? Era mais ou menos assim, era uma mistura só, né? Várias fés diferentes. E aqui eu abro um parênteses, o problema não é você ter respeito às fés diferentes. A gente deve ter respeito, a gente deve saber conviver. Mas o culto, ele é de uma fé só, você não pode misturar os elementos de cultos diferentes. Você não pode, numa mesma igreja, ter elementos do culto da Umbanda, do culto da católica, do culto da evangélica. Não dá. Entra em choque. Então você tinha esse problema ali em Samaria. E por isso, eles, né, os judeus não permitiram que houvesse essa reconstrução do templo com eles. Então, uma inimizade que já existia, uma antipatia que já existia, passou a ficar maior, porque os samaritanos passaram a ter muita raiva dos judeus, porque queriam ajudar a reconstruir o templo e foram rechaçados. E os judeus, por sua vez, tinham raiva dos samaritanos, porque os samaritanos não eram judeus puros, nem etnicamente, nem religiosamente falando. Esse era o problema que envolvia ali. Então, voltando aqui para a narrativa, quando a mulher samaritana ela é abordada por Jesus, ao pegar água do poço, Jesus diz, me dê água, ela acha muito estranho, porque ela era samaritana, ela era daquela terra, e Jesus era um judeu. Eu não sei o que identificava um judeu. Talvez o sotaque, talvez alguma coisa nas vestes. Eu só sei que quando ela olhou para Jesus, ela percebeu que Jesus era um judeu, e ela era uma samaritana. Então ela não entendeu. Por que ele vem a mim me pedir água?
e eles começam a ter uma conversa, né? Eu não vou focar em toda a conversa que eles tiveram, mas eu vou dar um salto para depois em que a mulher entende que ele era um profeta. Jesus fala algumas coisas da vida dessa mulher e ela entende. É um profeta, porque ele não me conhece. Ele está falando coisas da minha vida. Então é um profeta. E no momento em que ela entende que Jesus era um profeta, ela expõe uma curiosidade. Algo que chamava a atenção dela. Algo que ela queria uma explicação. E ela diz: olha, vocês judeus dizem que o lugar certo de adorar é Israel, Jerusalém. Nós dizemos que o lugar certo de adorar é aqui, neste monte, porque aqui no passado foi onde Jacó achou esse poço e batizou o nome desse poço e usava esse poço e deu de beber aos seus filhos, ou seja, tinha toda uma tradição ali, naquele lugar. Então ela expõe essa perspectiva esperando que Jesus, que ela entendeu como sendo um profeta, a explicasse. Qual é o lugar certo de adorar? É afinal em Jerusalém? É afinal aqui? Quem está certo? Os samaritanos? Os judeus? Então ela quis saber do profeta o que era, qual era o lugar, qual era o correto, qual era a verdade, né? E é interessante aqui a resposta de Jesus, né? Ele começa a trabalhar dizendo que os judeus estão corretos. Não, os judeus estão corretos. A salvação vem dos judeus. De fato, né? Os samaritanos haviam se desviado, né? A promessa ela era para judeus. Então ele fala, não, nós estamos corretos. Entretanto, e aí vem o ponto interessante e eu queria abordar com vocês. Entretanto, ele diz, vem a hora, e essa hora já chegou, em que não adorarão nem aqui, nesse monte, nem lá em Jerusalém, mas adorarão em espírito e em verdade. Porque o Pai procura adoradores em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito e importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. Essas palavras são muito curiosas, porque, como diz o irmão, não é muito coloquial, né? Adorar em espírito e em verdade, o que é isso? Né? E outra, né? Se ele faz uma oposição entre adorar em espírito e em verdade e o que se fazia antes, que era adorar ou neste monte ou em Jerusalém, então entende-se que são conceitos diferentes. Então a gente se pergunta, tá bom, o que é então? Qual é a diferença de adorar nesse monte, adorar em Jerusalém e adorar em espírito e em verdade? Qual é a diferença? O que significa cada coisa? Por que mudou? E o que mudou? Trabalhando um pouquinho essa ideia, vamos pegar aqui a expressão em espírito. A expressão em espírito ela é usada algumas vezes na Bíblia, em especial no Novo Testamento. Em alguns momentos ela significa cheio de espírito, né? Então você vai encontrar, por exemplo, o profeta falou em espírito. É quando ele estava cheio de espírito, no momento de uma revelação espiritual. Em outros momentos, isso vai significar uma oposição a estar fisicamente em um lugar. Seria uma relação mais mental. Por exemplo, em algum momento, Paulo diz assim, olha, eu não estou com vocês pessoalmente, mas estou em espírito. Paulo estava querendo dizer que ele era um com aquelas pessoas em mente. Ele tinha um laço tão forte com essas pessoas, um laço espiritual, um laço mental, que era como se ele estivesse lá, mesmo não estando fisicamente. Além do mais, ele escrevia cartas, as suas palavras chegavam até as igrejas. Então, de alguma maneira, Paulo estava naquela igreja falando.
Se eu sou um corinto e eu estou lendo a carta de Paulo, é como se Paulo estivesse na minha igreja falando, porque ele enviou as suas palavras. Então, quando Paulo diz, estou com vocês em espírito, era isso que ele queria dizer. Era uma relação espiritual, mental, não física. Ele não estava pessoalmente. Essa parece ser a expressão que se encaixa aqui, esse sentido parece se encaixar aqui no texto, quando Jesus diz adoradores em espírito. Porque a questão ali era justamente uma questão geográfica, né? Devemos adorar aqui neste monte ou em Jerusalém? E Jesus fala sobre adorar em espírito. Ele diz, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Estamos entrando numa era onde vocês devem adorar em espírito. Ainda assim é um pouco abstrato, né? Como assim? E para isso eu queria explicar para vocês qual era a função do templo na época de Jesus e antes, né? Que aí vocês vão conseguir compreender um pouquinho o que Jesus está querendo dizer. Hoje em dia, a gente olha para um lugar como esse aqui, que nós estamos, e a gente entende que isso aqui é um templo. Então, existem vários templos, né? Mas, biblicamente falando, só existia um templo. Não existiam vários templos. O local de reunião não era um templo. O local de reunião era uma sinagoga. Existia só um templo. Era o templo de Jerusalém. Não existiam outros templos. A definição de templo para os judeus bíblicos, naquela época, não era a mesma definição que a gente tem. Para nós, todo lugar de culto e adoração é um templo. A gente usa como sinônimo. Mas não era assim que pensava um judeu. Se você falasse assim, templo para um judeu, ele imaginava o templo de Jerusalém. Ele poderia se reunir em uma sinagoga em qualquer outro lugar. Existiam sinagogas em vários lugares, tanto em Israel quanto fora de Israel. Existiam sinagogas em várias cidades. Se você ler o livro de Atos, você encontra várias sinagogas. Você encontra sinagoga em Atenas, você encontra sinagoga em várias cidades, em Damasco, que eram cidades fora do território israelita. Mas se você falasse templo, não era nenhuma dessas sinagogas, não era nenhum desse lugar, era o templo de Jerusalém. Por que só havia um templo? Por que só aquele lá que estava em Jerusalém era o templo? É porque ali se faziam os sacrifícios. E não só os sacrifícios, mas todo o ritual diário dos judeus. Era ali que aconteciam as festas. Era ali que acontecia o sacrifício diário. Era ali que existiam os pães da proposição. Todos os elementos ritualísticos da religião judaica ocorriam ali dentro. Eram ali que oficiavam os sacerdotes. Era ali que oficiava o sumo sacerdote uma vez por ano, no dia da expiação, o Yom Kippur. Só ali. Nenhum outro lugar. Quando o templo foi destruído a primeira vez pelos babilônicos, todos esses rituais cessaram. Não se podia fazer esses rituais em outros lugares. Cessou. Sacrifícios diários cessaram. Tudo acabou. Isso quando ele foi destruído pela primeira vez. Retornou quando o templo foi reconstruído. Mas nós sabemos que o templo depois foi destruído mais uma vez pelos romanos, no ano 70. E até hoje não foi reconstruído. E até hoje os judeus não fazem mais sacrifícios. É por isso. Os judeus não fazem sacrifícios, eles não fazem as suas festas tal como eram naquela época, tais como eram naquela época, porque não tem mais templo. E só poderia ser feito isso no templo. Então, sinagoga não é templo. Local de reunião, local de culto não é templo. O templo era aquele lugar onde tinham os sacerdotes, os sumos sacerdotes, e aconteciam os sacrifícios e os rituais do Antigo Testamento. Esse era o templo. O resto não era templo. Era local de culto, era local de reunião. Então, quando Jesus e a samaritana estão conversando aqui, eles não estão falando simplesmente de um lugar para você cultuar, eles estão falando de templo. Eles estão falando da atividade cultica principal,
que tinha a ver com essa mediação do homem com Deus. Jesus diz que o correto era em Jerusalém, é o que está na Bíblia. Só que Jesus está apresentando um fato novo aqui. Ele está dizendo que está chegando um momento em que essa questão geográfica ela deixa de ser importante. Porque Jesus sabe que, no fim das contas, a função principal do templo era prefigurar a sua morte e os aspectos do seu ministério e a ressurreição. Então, no momento em que Jesus sabe que ele está chegando perto de cumprir a sua missão, de cumprir o seu ministério, ele sabe que o templo está chegando perto de perder a sua finalidade, de cumprir a sua finalidade, de terminar o seu objetivo. O templo não mais serviria para a sua atividade principal, que era mediar entre Deus e os homens através dos sacrifícios, através das festas. Isso não seria mais necessário. Se a gente lê o livro de Hebreus, a gente vê que a morte de Jesus finalizou esses sacrifícios. Porque a morte de Jesus era o que esses sacrifícios apontavam, o que essas festas apontavam. Então não havia mais sentido delas serem normativas. O ofício de sacerdote e sumo sacerdote acaba com a morte de Jesus. Claro, os judeus que não creram em Jesus continuaram. Mas para quem creu em Jesus, não fazia mais sentido. O livro de Hebreus vai mostrar Jesus como agora o sumo sacerdote. Ou seja, não tem mais sumo sacerdote terreno. É Jesus que é o nosso sumo sacerdote. É ele que faz o trabalho tanto do sacerdote, que o sacerdote fazia diariamente. O sacerdote fazia o sacrifício diário. E agora é Jesus que faz, intercedendo por nós, aplicando a eficácia do seu sacrifício a nós, diariamente. Ou seja, nós podemos pedir perdão a qualquer momento que Jesus está intercedendo por nós. E é Jesus que se tornaria ali, que faria agora o ofício do sumo sacerdote, que era prefigurado pelo dia da expiação. Ou seja, Jesus estava dizendo o seguinte: agora a gente está chegando num período em que já não faz diferença se você vai adorar em Jerusalém, no que diz respeito a essas festas, a esses sacrifícios, ou aqui. Isso era importante antes, quando as coisas prefiguravam o meu ministério, a minha morte. Agora não é mais. Estamos chegando no período em que isso está se tornando obsoleto. Então agora a gente consegue entender o que Jesus está querendo dizer com adorar em espírito. Adorar em espírito não tem mais a ver com você ir a um lugar específico, exclusivo, onde só lá você consegue fazer determinada coisa, onde só lá você consegue obter perdão ou algo do tipo. Ele está ampliando agora a noção de adoração daquela mulher. Aquela mulher tinha uma noção antiga e ele está dizendo, não, olha só, agora é em espírito. Eu vou voltar ainda a esse ponto, mas vamos analisar agora a questão do em verdade, porque vai ficar mais claro para a gente agora. O que seria adorar em verdade? Ou melhor, o que seria não adorar em verdade? Porque se Jesus diz que que o Pai procura adoradores em verdade, é porque há os adoradores em mentira, certo? Há os adoradores que não estão adorando em verdade. Como é possível isso? Bom, quando você dá uma lida na Bíblia, principalmente nos profetas, principalmente em Isaías, você vai perceber que muitas vezes o ser humano, ele faz as coisas de maneira mecânica, como se a relação com Deus fosse simplesmente você pegar uma tabela e colocar um ok em cada ritual. E assim Deus, ele fica de bem com você. Então você vai pegar, por exemplo, Isaías 58, onde Deus fala assim, eu abomino o jejum de vocês.
E alguém desavisado pode pensar assim, ué, mas Deus está sendo contraditório aqui? Ele não fala que a prática de jejum é boa? Que você parar para poder orar e jejuar não é uma coisa boa? Então como é que ele está dizendo que ele abomina os jejuns? Aí você vai ver, muitas vezes esses judeus faziam jejuns, mas com pensamentos impuros. Não adianta nada. Do que adianta eu passar um dia inteiro sem comer, supostamente para Deus, mas eu sou alguém que maquina o mal contra o meu próximo, mas eu sou um mentiroso, mas eu sou alguém que está sempre pensando lascivamente, alguém que quer adulterar com a vizinha, por exemplo? Não adianta nada. O seu jejum não serve de nada. Porque o jejum, ele é um ritual para te aproximar de Deus. Se você está fazendo isso apenas para cumprir tabela, para colocar um ok, mas a sua vida interior está toda errada, não serve de nada. É um ritual vazio. Este é um adorador em mentira. É alguém que externamente você, olha, o fulano faz jejum 3 vezes por semana. Muito bom. Mas internamente ele está todo podre. É um adorador em mentira. O que ele faz não tem sentido. Porque o ritual, ele serve para te aproximar de Deus. Ele não tem finalidade em si mesmo. E a gente poderia colocar muitos outros exemplos que a gente encontra na própria Bíblia. Em Oséias, Deus vai falar, eu abomino as festas de vocês. Só que essas festas eram festas ordenadas pelo próprio Deus. Os judeus, eles tinham uma série de festas que eram religiosas, eram sagradas. Precisavam ser feitas porque eram memoriais de coisas que já tinham acontecido, coisas que Deus tinha feito por eles, e também prefiguravam o que o Messias faria, o que Jesus faria. Eram símbolos. Por isso era importante. Mas em algum momento ele diz, eu abomino as festas de vocês. Deus é contraditório? Não. É porque essas pessoas cumpriam a tabela das festas. Páscoa, ok. Pentecostes, ok. Festa das cabanas, ok. Mas eram pessoas com coração podre. Eram pessoas que não amavam o próximo. Eram pessoas que não ajudavam os órfãos, as viúvas. Eram pessoas que oprimiam o seu próximo. Eram pessoas com pensamentos maus. Se a gente for em Malaquias, por exemplo, havia um problema de adultério muito grande, de divórcio muito grande. Eram pessoas podres por dentro. Mas cumpriam a tabela, cumpriam os rituais. Ah, tem que ir no templo para poder participar da festa tal? Vamos lá. Ah, tem que ir, vamos lá. Mas tinha o coração podre. Você percebe que às vezes você consegue fazer coisas externas que Deus manda você fazer, mas você pode estar adorando em mentira, porque você tem um coração podre. E você está fazendo aquilo ali só para cumprir tabela. Então isso é adorar em mentira. Há muitas pessoas que adoram em mentira, porque é fácil. É fácil enganar. É fácil você ter uma aparência de santo, mas por dentro você ser um mentiroso. Você pode se vestir bem, moderadamente, com um bom terno, cumprir os horários, fazer tudo direitinho, externamente, mas ser podre internamente. É possível adorar em mentira. E a questão do templo é interessante porque Jesus ele está aqui linkando essa adoração com o templo porque ele está querendo chamar a atenção para uma coisa. Há muitas pessoas que cumprem as festas, que cumprem os protocolos, que vão no templo, mas estão adorando em mentira. Mas têm um coração podre. Mas enxergam os rituais como fins em si mesmos. Isso era um problema só daquela época? Não. É um problema que nos atinge até hoje. Há pessoas, por exemplo, que dão o dízimo. Tem que dar? Tem. Mas elas acham que por darem o dízimo, elas estão tudo bem com Deus. Mas às vezes essa pessoa ela tem um coração podre por uma série de razões. Jesus, por exemplo, certa feita, ele diz o quê? Quando se tiver uma oferta para dar,
mas você tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa a oferta sobre o altar. Não dá. Deixa sobre o altar. Vai lá no irmão, se conserta com ele. Aí depois você volta e dá a oferta. Você veja como era importante para Jesus que você desse a oferta com o coração puro. Ou seja, não é só dar a oferta, não é só dar o dízimo. Que é uma atitude externa que todo mundo pode ter. Eu posso estar cheio de mágoa do coração, mas vir aqui e dar a minha ofertinha, o meu dízimo. Não, eu sou dizimista fiel, mas eu estou com o coração podre. Eu tenho raiva do irmão, eu tenho mágoa do outro, eu sou um fofoqueiro. É possível. Você está adorando em mentira. Então Jesus está chamando a atenção daquela mulher para a verdadeira adoração. A adoração que transcende o lugar, que transcende o templo. Ela é mais ampla. Ela não está ligada a meros rituais. Ela não está ligada a simplesmente eu vou até Jerusalém, eu vou até tal lugar, porque isso é coisa externa. Tinha a sua importância? Tinha. Mas não era o mais importante e naquele momento estava deixando de ser importante. Porque logo mais Jesus morreria e o templo não teria mais finalidade. E aí é a hora que a gente começa a aplicar para nós isso hoje. O que isso significa para nós hoje? Bom, em primeiro lugar, hoje a gente não tem mais templo. Pelo menos não no sentido bíblico. Não há mais templo. Não há um lugar onde a gente vai participar de festas normativas e o sacerdote vai sacrificar um cordeiro para nós. Isso não existe mais. Não há mais templo. Há locais de reunião, locais de culto. São coisas diferentes. Tudo bem, no corriqueiro a gente pode chamar de templo, não tem problema. Mas a gente tem que entender que as funções são diferentes. A função do templo na Bíblia era uma. A função do local de culto hoje é outra. E aí, isso aqui é interessante. Esse é o ponto principal que eu quero deixar aqui para a gente hoje. Algumas pessoas enxergam este local de culto como o templo. E a partir daí constroem uma teologia que é um tanto distorcida. Por quê? Porque ao enxergar isso aqui como um templo, a pessoa ela começa a entender que aqui dentro algumas coisas ela não pode fazer. Mas no momento que ela sai desse prédio, aí ela pode. Eu não sei se vocês já conheceram alguém assim. Né? Mas a pessoa, por exemplo, aqui dentro, ela pensa assim, não, eu estou dentro da casa do Senhor, então eu não posso falar um palavrão, porque eu estou dentro da casa do Senhor. Mas aí no momento que a pessoa sai, aí ela fala. Durante o seu dia a dia, quando ela não está debaixo dessa estrutura, ela fala palavrões, ela xinga, ela fala coisas que não deveria. Mas quando ela bota o pé aqui dentro, não, aí aqui eu não posso porque aqui é errado. Qual é a falha dessa teologia? A falha é que não tem diferença. Não se pode falar palavrão aqui dentro e não se pode falar palavrão lá fora. Mas as pessoas, às vezes, por enxergarem que esse aqui é um lugar mais santo, como o templo de Israel, elas entendem que aqui tem certas coisas que você não pode fazer, mas lá fora se sente na liberdade de fazer. Então ela começa a criar uma separação entre a vida religiosa aqui dentro e a vida cotidiana lá fora. Então assim, não, no sábado, dentro do templo, eu não falo palavrão, eu me visto direitinho, faço tudo certinho, dou o meu dízimo, tal. Cumpra a tabela. Durante a semana, aí eu sou outra pessoa. Aí eu faço tudo errado. Outra, né? Aqui no templo, eu oro, eu leio a Bíblia, eu falo de Jesus, eu vibro por Jesus, eu canto. Mas lá fora, durante a semana, eu nem me lembro que eu sou cristão. Eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não tomo tempo com o Senhor, eu não vibro por Jesus, eu não prego o Evangelho, eu só falo de negócios, de trabalho, de estudos, de qualquer coisa secular.
das coisas que eu gosto, de futebol, mas não falo de Jesus. Nem toco, nem conheço. Aí quando chega sábado, no templo, aí sim, aí agora é o meu encontro com Jesus. Aí agora eu lembro dele. Isso acontece muito quando a gente vai para a faculdade. No próximo sábado eu vou falar um pouquinho sobre isso. Sobre os desafios do cristão na faculdade. Em especial o jovem. Isso acontece muito. O sujeito foi criado na igreja, ele faz o vestibular, o Enem, passa, entra na faculdade, e aí ele vive todo o seu cotidiano como se ele não fosse cristão. Ele não fala de Jesus. Enquanto ele está ouvindo o professor, ele assimila aquilo que o professor está dizendo, mesmo que aquilo seja totalmente contrário àquilo que ele crê, a Bíblia, a fé que ele tem. Porque na cabeça dele são compartimentos separados. Uma coisa é a igreja, o templo, outra coisa é a faculdade. Não dá para misturar. E aí são essas pessoas que muitas vezes lá na frente vão começar a questionar. Eu acho que esse negócio de igreja, de Cristo, de Bíblia, isso não tem nada a ver. Isso aí não é verdade. Mas por que ele chega a essa conclusão? Porque ele separou as coisas. Para ele, na cabeça dele, a fé cristã, aquilo que ele vive, o relacionamento com Deus, está preso dentro dessas paredes aqui. Ele não sai daqui. Quando ele sai é outra coisa, é outro mundo. Ele cria dois mundos diferentes. O mundo do templo, onde eu cumpro o que as pessoas esperam de mim, em termos de vestes, em termos de palavreado, em termos do que eu preciso conversar, e o mundo, onde agora eu trato de outras coisas, de tudo menos da fé. E é por isso que muitas vezes, muitas pessoas acham, por exemplo, que fé é uma coisa e razão é outra. Não dá para misturar. Uma coisa é fé. Fé, você acredita sem ter razão nenhuma para acreditar e é isso. Outra coisa é a razão. É essa pessoa que lá na frente vai acabar abandonando a fé. Porque ele vai começar a olhar a fé como algo que, primeiro, não tem impacto na sua vida diária. Não tem. Só tem impacto ali dentro do templo, fora não. Segundo, é algo que não faz sentido no mundo diário. Que não faz sentido na minha faculdade, que não faz sentido no meu trabalho, que não faz sentido em lugar nenhum, só dentro do templo. E aí ele faz essa divisão. Em algum momento, ele chega à conclusão de que assim, olha, nem do templo eu preciso. Porque se não faz sentido na minha vida diária, não faz sentido no sábado de manhã. Se não faz sentido, se não tem impacto na minha vida diária, não vai ter impacto e não vai fazer sentido um dia por semana. Então deixa para lá. Esse é o processo. Porque a pessoa dividiu as coisas. Mas o que Jesus nos ensina aqui, o que ele ensinou para a mulher samaritana e a gente consegue colocar aplicado à nossa vida é o seguinte: o verdadeiro adorador que o Pai procura, ele adora além do lugar físico. E aí eu quero abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte: o Davi não está ensinando que então a gente pode ficar em casa e não precisa mais ir aos cultos. Não estou ensinando isso. Não é isso que eu estou falando. Se alguém disser isso, é mentira. O lugar do culto ele é muito importante. Ele é muito importante. A Bíblia diz que nós devemos congregar, que nós não devemos deixar de congregar como é o costume de muitos. Congregar é um mandamento. Nós devemos estar com os irmãos, nós devemos ter um lugar de culto. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: a adoração ela não pode estar ligada exclusivamente a um lugar físico. Como se esse lugar fosse santo e você dependesse desse lugar para ter um relacionamento com Deus. E, portanto, lá fora você não vai ter.
Não. Adorar em espírito e em verdade é você ser um adorador aqui e em qualquer lugar e em qualquer tempo. Não há uma diferença. Nada muda quando eu entro por aquela porta. Se eu sou um verdadeiro adorador, se eu sou um adorador em espírito. Quando eu sair de lá, eu vou continuar adorando do mesmo jeito. Esse aqui é um momento de culto. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos ter uma vida entregue a Deus. Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, fala que nós devemos entregar a Deus um sacrifício vivo. É o nosso próprio sacrifício. Mas é como assim um sacrifício? Eu tenho que subir de joelhos a escada? Eu tenho que ajoelhar no milho? Não. Ele fala que o nosso sacrifício é a renovação da nossa mente. O nosso sacrifício é não nos amoldar a este mundo, é não tomar a forma deste mundo, é não tomar o molde desse mundo. Esse é o nosso sacrifício agradável a Deus, ele chama de culto racional. O culto racional, no linguajar de Paulo, não é simplesmente você vir aqui, sentar no banco e ouvir um pregador. É você ter uma vida de culto. É você vir ao culto aqui, mas você continuar prestando culto lá fora. É você prestar culto através das suas ações. É você prestar culto quando você está no trabalho, quando você está na faculdade. É você entender que uma vez que você aceita Jesus, Jesus faz parte de toda a sua vida. Há um teólogo, se eu não me engano o nome dele é Abraham Kuyper, posso estar enganado, mas ele diz o seguinte: não há 1 milímetro sequer do universo que Deus não possa dizer, isso me pertence. Isso para a nossa vida diz muito. Tudo na nossa vida pertence a Deus. Há pessoas, por exemplo, que dão o dízimo e acham que só os 10% é de Deus. Não. Todo o seu salário é de Deus. Deus te pede 10% para a obra dele, mas todo o salário é dele. Há pessoas que acham que só o sábado é de Deus. Sim, Deus te pede o sábado para ele especificamente, mas todos os seus dias são de Deus. Tudo na sua vida é de Deus. Você está no trabalho, o seu trabalho é de Deus. Quando você começa a raciocinar dessa maneira, estou na faculdade, o professor está falando não sei o quê. Jesus tem que estar ali também. Jesus e a cosmovisão cristã permeia toda a realidade. Deve permear toda a realidade. Ah, Davi, mas então como é que fica essa questão da fé e da razão, por exemplo? Não são coisas diferentes? Não. Pensa comigo. Deus criou todo o mundo. Existe alguém mais racional do que Deus? Deus criou tudo. Ele é a maior mente que existe. Então, tudo que é racional também pertence a Deus. E é possível você descobrir Deus nas coisas racionais. Quando você olha, por exemplo, a complexidade das coisas, você vê Deus. Paulo vai dizer isso. Ele vai dizer que o ser humano que não crê é indesculpável, porque a própria criação testifica da sua existência. E é claro que testifica. Se eu saio daqui e encontro um notebook, eu não vou dizer que ele apareceu sozinho ali. Alguém fez o notebook. Se eu encontro um relógio, eu entendo que alguém fez o relógio, porque você encontra inteligência ali. Há inteligência no relógio, há inteligência no notebook. O acaso não fez isso. Tem um Criador. Então, como que eu vou olhar para as coisas criadas? Como que eu vou olhar para uma árvore? Para os animais? Para nós? Para o nosso próprio corpo? E dizer que não, ninguém criou. Apareceu do nada. Isso é razão. A gente sabe que tem um Criador. Pela razão, é lógico. A complexidade mostra isso. Então, fé tem a ver
com lógica também. Você percebe como que não existe uma separação das coisas comuns em relação às coisas de Deus? É o homem que cria. Ele cria essa divisão. Então, quando Jesus ele diz, o Pai está procurando adoradores em espírito e em verdade, ele está dizendo, eu estou procurando pessoas que me adorem em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer trabalho, em qualquer faculdade, em qualquer atividade. Eu estou procurando pessoas que me adorem integralmente. Pessoas que não dividem um pedacinho da sua vida para ficar fora do meu alcance. Porque não há nada fora do alcance de Deus. Não há medicina, ou biologia, ou história, ou geografia que esteja fora do alcance de Deus. Não há. Então não devemos fazer essa separação. O ensino que Jesus deixa aqui para a samaritana e para todos nós é que a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, ele precisa ser muito maior do que um relacionamento com um lugar, do que um relacionamento com um tempo ou com uma cultura. O nosso relacionamento com Deus não deve se limitar a Jerusalém ou ao monte lá de Samaria ou a este local de culto aqui de Passo Fundo. O nosso relacionamento com Deus não deve se limitar a 3 horinhas de sábado, quando a gente senta nesses bancos para ouvir. O nosso relacionamento com Deus ele precisa transcender tudo isso. Eu falo isso não apenas para vocês, eu falo para mim. É muito fácil, na correria do dia a dia, a gente criar um muro, uma separação entre coisas de Deus e coisas seculares. Entre o meu cotidiano e a minha vida com Deus. Mas não existe essa separação. O verdadeiro adorador, ele tem que lutar contra essa separação. Ele precisa entender que em todo lugar e em todo tempo, ele é e deve continuar sendo um adorador. Então que nessa manhã nós saiamos daqui com este alvo, um alvo diário, um alvo que deve ser renovado todos os dias. O alvo de ser um adorador em espírito e em verdade.